Para 2026, você já estipulou algumas metas, e uma delas provavelmente se refere a ler X livros por ano, ou então X livros por mês, ou então para você que ainda não tem o hábito de leitura, realmente começar a ler esse ano. Mas eu tenho que te falar que se você se basear apenas na obrigação de ler alguma coisa, você só vai estar consumindo livros vazios para saciar o seu ego. Isso tudo porque o hábito genuíno de leitura se tornou uma obrigação de ler por prazer. Oi, gente, meu nome é Lorena, eu falo de livros na internet vai fazer mais de 5 anos e eu sou apaixonada por livros desde que eu sou criança. E se você gosta dessa temática de livros ou então de autoconhecimento, já curte o vídeo e se inscreve também. Recentemente, eu li uma frase muito interessante do autor britânico de fantasia Neil Gaiman, que escreveu Coraline. E ele dizia basicamente que a gente tinha o prazer de ler por obrigação em lugares públicos e privados e mostrar aos outros que ler é bom. Basicamente isso. E essa frase é muito linda, porque o objetivo primordial dela, acredito eu, seria de que grandes hábitos, na verdade pequenos hábitos, têm impactos e influências globais mesmo que de forma mínima no início. E é algo que eu já faço nas redes sociais faz anos e que gera grande impacto, porque eu falo de livros, eu influencio outras pessoas e outras pessoas já me disseram que eu consegui convencê-las a ler determinado livro, é algo que é muito gratificante. Mas faz algum tempo que eu sinto que a leitura ela se tornou um fardo para mim, porque além de ler, eu tenho que demonstrar que eu estou lendo genuinamente por prazer. E quando eu não quero ler, eu estou me obrigando. Mas como é que eu vou demonstrar que eu estou lendo genuinamente, sendo que está se tornando para mim uma obrigação? E isso cria um paralelo, porque em vez de eu estar influenciando a leitura genuína para as pessoas começarem a ler de verdade, a gostarem dos livros, eu acabo, na verdade, perpetuando uma obrigação, porque agora ler não é simplesmente bom, você tem que ler. E a gente já está vendo diversos movimentos na internet que estão reproduzindo esses hábitos, essas rotinas extremamente produtivas, essas rotinas extremamente saudáveis, em que a leitura ela entra nisso também. E agora é tudo sobre mostrar que tá lendo, mostrar o que tá lendo, demonstrar que é inteligente, porque assim não pode ser qualquer livro, tem que ser livros mais complexos. E aí esse sentimento de eu tenho que ler cria metas vazias de ler 10 livros por dia, livros que às vezes você nem sabe do que se trata, você não queria estar lendo, você não tá aprendendo nada, não tá absorvendo no nada, não tá te relaxando de verdade. E aí, de novo, a leitura se torna um fardo. Você não tá alimentando um hábito genuíno, você tá alimentando uma obrigação simplesmente para alimentar o seu ego, porque você fica muito tempo nas redes sociais ou porque você tá se comparando muito com as pessoas que têm rotinas perfeitas na internet. E aí, para você ter esse sentimento de pertencimento ou simplesmente suprir o seu ego para demonstrar que você é inteligente, você acaba consumindo essas leituras vazias, fúteis. E nessas leituras vazias, fúteis que eu tô me referindo, não é na verdade ao tipo de livro, ao gênero de livro que você tá lendo. Não, é na verdade ao porquê você tá lendo esse livro. O que você tá sentindo lendo ele? Você realmente quer ler ele ou é simplesmente uma obrigação? E essas leituras, então, não vão agregar de fato na sua percepção de mundo, ou então te moldar de alguma forma, e muito menos trazer esse sentimento de satisfação, porque simplesmente vai ser um sentimento de um peso saindo das suas costas, vai ser uma obrigação a menos a ser cumprida, vai ser um checklist na sua lista. E é por isso que essas metas não duram no máximo 3 meses, e no final vai criar um sentimento de insatisfação com você mesmo. E eu refleti sobre tudo isso, não é para te julgar, muito pelo contrário, é para me julgar. Porque antes, para mim, ler era desvendar outros mundos, era mergulhar em novas histórias, eu literalmente vivia outras vidas. E agora se tornou uma obrigação. Por muito tempo eu pensei que era simplesmente por conta da vida adulta, é uma nova fase que eu tô vivendo, mas não, porque muitas adolescentes estão passando por isso e eu vejo que é por conta dessa pressão de ler, porque virou uma obrigação, porque as outras pessoas estão fazendo, porque elas estão gravando sobre. E no meu caso, então, eu encontrei uma solução de simplesmente respeitar o meu tempo e ler como se eu fosse uma criança de novo. Voltei a ler livros mais infantis, que eram temáticas que eram muito gostosas de ler, e antes eu não queria ler porque estava muito abaixo da fase que eu estava, olha, eu já indo pra cima, vocês estão me entendendo? Mas agora não, eu quero ler livros mais infantis, eu quero me sentir confortável lendo porque é o meu hobby, é algo que eu gosto de fazer. Tem que ser algo prazeroso pra mim. É claro que eu vou ter que me controlar um pouco, vai ter que entrar um pouquinho aí nessa controvérsia da questão da obrigação, porque hoje, se deixar, a gente fica um tempão no celular. Então a gente vai ter que ter cortando um pouquinho o tempo de tela, que isso prejudica também. Mas no geral, que pra mim já tem o hábito de leitura, é isso que eu vou estar fazendo, começar a ler já logo de manhã, pra também não ficar, sabe, deixando pra depois não lendo nada, porque eu canso depois do trabalho. Enfim, são pequenas coisinhas que eu vou modificando para dar prioridade para o meu hobby em si.
E posteriormente, quando o meu amor por livros voltar, aí sim eu vou me obrigar um pouquinho a sair da minha zona de conforto, vou ler livros um pouco mais acadêmicos, por necessidade mesmo, simplesmente porque vai estar entrando um pouquinho nessa controvérsia, nessa complexidade, nessa dicotomia, né? Mas é simplesmente para explicar que livros não tem que ser só por obrigação, que livros não tem que ser um peso, uma carga, que se você está entrando nessa fase, para, respira e volta a ler o que você ama, sem a necessidade de estar presa a essa pressão externa. E para as pessoas que querem realmente começar no hábito de leitura, calma que vai ser tema de um dos próximos vídeos. E é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado dessa reflexão. Eu espero que tenha feito sentido para vocês também. Caso não tenha feito sentido para vocês, podem colocar aí nos comentários com respeito e a gente discute. E não se esqueçam de se inscrever no canal, dar like no vídeo, se vocês gostaram, é claro. E é isso, gente. Beijo. Até o próximo.